Sejam bem-vindos à disciplina de Linguagens Formais e Autômatos. Na aula de hoje, iremos introduzir um novo tipo de formalismo, o formalismo das gramáticas. Especificamente, iremos estudar as gramáticas regulares, bem como mostrar que essas gramáticas são equivalentes às linguagens regulares, ou seja, sempre que eu definir uma gramática regular, irá existir um autômato que reconhece a mesma linguagem e vice-versa. Inspirado no racionalismo e na tradição lógica dos estudos da linguagem, Noam Chomsky, linguista americano, em 1957, apresenta uma teoria, a que chama de gramática, e seu estudo se dá especificamente na sintaxe, que, para ele, constitui um nível autônomo e central para a explicação da linguagem. Uma gramática, de maneira informal, pode ser definido como um dispositivo formal usado para especificar de maneira finita e precisa uma linguagem que potencialmente pode ser infinita. Uma outra definição seria um sistema axiomático, ou também chamado de gerador, que associa regras às componentes da linguagem. As regras permitem afirmar o que será verdadeiro após a ocorrência de cada cláusula, considerando-se o que era verdadeiro antes da ocorrência. As gramáticas são muito utilizadas para representar ou expressar as linguagens naturais, como português, inglês e por aí em diante, bem como para expressar as linguagens artificiais, como as linguagens de programação, C, Java, Python, entre outras. Formalmente, uma gramática de Chomsky, ou também chamada gramática irrestrita, ou simplesmente ainda gramática, é definida por essa tupla, V, T, P e S, onde V é um conjunto finito de símbolos variáveis, ou também chamados de símbolos não terminais. T é um conjunto finito de símbolos terminais, que é disjunto de V. P é uma relação do conjunto V união T, ou seja, de todos os símbolos não terminais com os símbolos terminais, pelo menos uma vez, seguido de um símbolo terminal ou não terminal repetidas vezes. Ou seja, P é um conjunto finito de pares, denominado relação de produções ou simplesmente produções. Cada par da relação é denominada uma regra de produção ou simplesmente produção. Em geral, representamos um par alfa e beta simplesmente com alfa, o símbolo de implicação, a setinha, e o beta. Por simplicidade, aplicamos a um grupo de produções alfa, beta 1, alfa, beta 2, até alfa, beta n, ou seja, onde o alfa sempre acontece na primeira componente de cada par, nós representamos isso de forma abreviada, onde o alfa acontece, depois a setinha, e aí você tem todos os betas separados por uma noção, por um símbolo, que seria um símbolo de ou, né? Então, alfa tem uma regra para beta 1, alfa tem uma regra para beta 2, alfa tem uma regra para beta 3, ou até beta n. E temos também um símbolo não terminal, que é o símbolo inicial, ou seja, o início da nossa gramática. Bem, a partir da definição de uma gramática, iremos definir o conceito de derivação, ou seja, como produzir palavras que irão pertencer à minha linguagem, a noção de como processar palavras, como encontrar palavras, como gerar palavras na minha gramática. Então, essa é uma noção
de derivação. Como de costume, essas noções a gente aplica uma definição indutiva, ou seja, a gente parte dos casos mais simples e depois definimos os nossos casos indutivos. Então, vamos pegar toda a produção a partir do símbolo inicial. Então, toda a produção que S é o símbolo inicial e leva a um beta, eu vou dizer que S deriva beta. Ou seja, a aplicação uma única vez da derivação da regra de produção S beta. Tá? Então, esse seria o nosso caso mais simples, seria o nosso caso base. Tá? E aí a gente vai fazer o nosso caso indutivo, que seria fazer mais uma derivação a partir de um conjunto de derivações. Então, suponha que eu tenha, a partir de φ, uma derivação de psi, alfa e delta, tá? E exista também uma regra de produção de alfa e beta. Ou seja, aqui seria a hipótese, né, da nossa indução. Aqui seria um passo, que é de alfa produzir beta. E o que eu vou fazer? Eu vou substituir onde tem alfa por beta. Ou seja, se φ tem uma derivação de psi, alfa e delta, e alfa tem como regra de produção beta, ou seja, de alfa vai para beta, então eu tenho que φ deriva psi, beta e delta. Ou seja, eu substituo o meu beta, né, substituo o alfa pelo beta. Tá? Então, o alfa que tinha nessa expressão passou a ser substituído pelo beta. Ou seja, eu fiz mais uma aplicação, né, da minha derivação. Tá? Então, inicialmente, eu parto do meu símbolo inicial, certo? Faço uma derivação e depois eu faço sucessivas derivações. Ou seja, essa noção é a nossa noção de fecho transitivo. Por fim, nós definimos a linguagem que é gerada por uma gramática como o conjunto de palavras, que são palavras pertencentes aos meus terminais, ou seja, são símbolos, as palavras possíveis, que eu tenho uma palavra sendo derivada, essa palavra ela é derivada a partir do meu símbolo inicial uma ou mais vezes. Ou seja, eu aplico a minha noção de derivação pelo menos uma vez para gerar a palavra W. Vejamos um exemplo. Bem, se quisermos definir a linguagem que tem 0 n vezes e depois um n vezes, vamos definir uma gramática para isso. Bem, inicialmente eu vou ter um símbolo, que é o símbolo inicial S, tá? Esse símbolo inicial S, ele será, né, o único símbolo não terminal da minha linguagem. Como o alfabeto aqui, os símbolos que aparecem na minha linguagem são 0 e 1, então os símbolos terminais, né, serão o 0 e o 1. Tá? O S é o meu símbolo inicial, certo? E eu terei como produção, ou seja, um conjunto de regras de produção, que são quais? Ora, se eu tenho um símbolo S, eu vou produzir um 0, um S e um 1. Ou então, eu vou produzir o epsilon. Tá? Com essa gramática, com essa descrição, todas as vezes que aparecer o meu símbolo S, eu vou poder substituir ele ou pelo símbolo vazio, ou então pela palavra 0, S, chamar o S de novo, e o 1. Vejamos um exemplo de como gerar uma palavra nessa linguagem. Se eu quiser gerar, por exemplo, a palavra 01, ora, eu começo no meu símbolo inicial S, certo? Posso fazer uma aplicação dessa minha primeira regra de produção, ou seja, de S eu vou para
0S1. Disso, eu posso aplicar uma nova derivação, ou seja, aplicar mais uma regra de produção. No caso aqui eu vou aplicar o S com epsilon, ou seja, eu vou substituir o S por epsilon e vou ter uma produção, né, 0,1. Ou seja, eu tenho uma palavra 0,1 e a partir daqui eu não tenho mais nenhuma substituição para fazer, porque eu só tenho palavras, símbolos terminais sem nenhum símbolo não terminal. E aí, essa palavra W, né, no caso 0,1, a gente diz o quê? Que 0,1 pertence às palavras que são terminais de T, né, que são do meu alfabeto 0 e 1, e eu tenho uma produção a partir do S do 0,1, né, que foi o que a gente demonstrou. Tá? Se eu quisesse demonstrar a palavra 0011, ora, então eu parto do meu estado inicial, aplico do estado inicial a base da minha definição de derivação, que diz que do estado inicial, se eu tenho 0S1, então de S eu tenho derivação para 0S1. Tá? Depois disso, eu vou substituir o S de novo, aplicando a regra S, a regra de produção 0S1, ou seja, o S aqui vai ser substituído por 0S1 novamente. Tá? E por fim, eu vou aplicar mais uma derivação, onde agora no S eu vou substituir ele por epsilon. E aí vou gerar a palavra 0011. Tá? Então, notem que esse tipo de formalismo ele vai gerando as palavras que pertencem à minha linguagem a partir de aplicações sucessivas das regras de derivação. Tá? Então, é por isso que a gente chama que ele é um formalismo gerador, ou seja, ele está gerando as palavras que pertencem à minha linguagem, utilizando a nossa definição formal de derivação. Bem, particularmente, nós iremos chamar de uma gramática regular se impusermos restrições às regras de produção. Tá? Então, existem 4 formalismos, que são restrições, que são equivalentes entre si. Portanto, quando falarmos de linguagens gramáticas regulares, né, podemos utilizar qualquer um desses conceitos. Tá? O primeiro deles são as chamadas gramáticas lineares à direita, ou seja, GLD, uma gramática linear à direita. Ela é sempre da seguinte forma: você tem uma regra de produção que só tem um não terminal no início da minha regra, e tem ao final uma palavra W, né, ou seja, símbolos que pertencem, palavras que pertencem aos símbolos terminais, ou seja, palavras do meu alfabeto, e um único símbolo não terminal. Tá? Então, as minhas regras de formação são um símbolo não terminal, né, produzindo uma palavra seguida de, no máximo, um símbolo não terminal, ou simplesmente um símbolo não terminal produzindo uma palavra. Então, uma gramática linear à direita tem como restrição que todas as regras de produção ou são desse primeiro tipo ou são do segundo tipo. Certo? Particularmente, a gramática linear unitária à direita, ela impõe uma restrição a mais, que é ser uma GLD, ou seja, uma gramática linear à direita, e que as palavras tenham, no máximo, tamanho 1, certo? Ou seja, eu só tenho um símbolo terminal ou, eventualmente, o símbolo vazio. Então, aqui seria A, por exemplo, um Azinho, B, tá? Poderia ser o símbolo vazio, né? Poderia ser esse, tá? E eu teria uma outra regra que é A, um Azinho qualquer, ou A e o símbolo vazio, epsilon. Tá? Então, são no máximo essas quatro tipos de regra de produção. Tá?
Quando eu faço a gramática linear à esquerda, é porque ao invés de aplicar o não terminal depois da minha palavra, como a gente fez na gramática linear à direita e na gramática linear unitária à direita, eu faço a aplicação à esquerda, ou seja, antes da minha palavra. Então, nas gramáticas lineares à esquerda, todas as regras de produção começam com um símbolo não terminal A, seguido de outro símbolo não terminal B, e aí sim eu tenho a minha palavra, ou seja, o W, que são símbolos que pertencem aos símbolos terminais. Ou então, simplesmente o não terminal levando em palavras. Certo? E, por fim, as gramáticas lineares unitárias à esquerda, elas são gramáticas lineares à esquerda e que têm o W, ou seja, a palavra do tamanho 1 no máximo. Ou seja, são de 4 tipos. Quais são? A vai levar em B em um símbolo terminal Azinho, certo? Ou então A vai levar em B e o símbolo de vazio, ou seja, nenhum símbolo ali. A vai levar em um Azinho e A vai levar em Epsilon. Tá? Então, as regras de produção são restritas a sempre ter só um símbolo à esquerda da regra de produção, um símbolo não terminal, sempre um símbolo não terminal, um único símbolo à direita, tá? Que pode ser seguido de uma entrada só, ou seja, de um símbolo terminal ou eventualmente nenhum. Tá? Bem, esses 4 formalismos, eles são equivalentes entre si, certo? Eles são formalismos equivalentes entre si. Vamos ver alguns exemplos, ou seja, como definir gramáticas, né? No caso aqui, para as palavras que iniciam em 0 e 1, ou seja, 01, 00, 01, 11, 01, 0001 e por aí em diante, tá? Ou seja, eu sempre tenho que ter como prefixo um 01. Então, como é que a gente define essa nossa gramática? Ora, eu vou sempre começar no S, né? S é o símbolo que eu estou usando para ser o meu símbolo inicial. Bem, a partir do meu símbolo inicial, certo? Eu tenho que encontrar a palavra 01. Então, o que eu faço? Eu faço uma regra de produção S que encontra o 01, certo? E ao final desse 01, eu posso ter quaisquer zeros, uns ou nenhum símbolo. Então, eu vou usar um símbolo não terminal A, tá? A partir do S, e depois vou definir esse A como sendo uma aplicação do zero e chamando o A de novo, né? Ou seja, o A podendo aparecer quantas vezes eu quiser, ou eventualmente o 1 aplicado ou o vazio, certo? Então, qualquer uma dessas aplicações. Tá? Vamos ver um exemplo aqui, né? Bem, inicialmente, o meu S, tá? Ele só tem uma regra de produção, então a regra de produção é o 01A, essa primeira regra aqui, certo? Lembrando, esse é o caso base da nossa definição indutiva, né, da noção de derivação, e a partir daí eu vou aplicar, né, a substituição de A, né, ou seja, a derivação substituindo A por ou zeros, ou uns, ou nenhum símbolo. Tá? Então, por exemplo, eu posso aplicar a regra que onde tem o A, eu vou substituir por 0A, ou seja, eu vou ter uma derivação 0, 1, onde tinha um zero, o A, eu vou substituir por quem? Por A, 0. Ora, agora eu tenho um A de novo e eu posso substituir isso, por exemplo, por um 1, certo? Então eu teria quem? 0, 1, 0, 1, A. Ou seja, eu apliquei a regra da produção A, onde A é substituído por um A. Ou seja, eu substituí, né, o A por um A. E por fim, se eu quiser
calcular, né, encontrar, gerar a palavra 0101, eu vou substituir o A pelo epsilon, que é uma das minhas regras de produção. Ou seja, eu tenho 0101 e o A vai receber o epsilon, ou seja, nenhuma, o epsilon concatenado com 0101 é a própria palavra 0101. Então, eu gerei a partir das minhas regras de produção, a partir do estado inicial, a palavra 0101. Então, aqui só um outro exemplo, né? Eu inicio com S, aplico a primeira regra de produção, ou seja, o S vai derivar 010. Agora, o A, eu vou substituir ele de novo, agora por 0A, ou seja, vou aplicar essa regra de produção. Então, o A vai ser substituído por 0,1, tá? Depois, eu vou aplicar uma outra derivação, né, com a regra onde o A é substituído por 1,0. Então, eu substituo o A por 1,0, tá? Por fim, eu aplico de novo essa regra, né, se eu quiser, e aí eu tenho outro 1,0 agora substituindo o A. E por fim, eu aplico onde o A é substituído pelo caractere vazio, pelo símbolo vazio, para gerar a palavra 0101. Então, essa é uma gramática linear à direita. Por que é uma gramática linear à direita? Porque todas as minhas regras de produção, do lado esquerdo, tem sempre somente um símbolo não terminal, no caso S, né? À direita, eu tenho uma palavra seguindo de um não terminal, né? Ou tenho, então, símbolos não terminais seguidos, né, de uma palavra de tamanho 1, 0, 1, 1, 0, e por fim, um não terminal indo no vazio. Tá? Então, tenho essas 4 regras de produções e todas elas são daquele formato, né, que a gente definiu, que eu tenho sempre um não terminal, seguido de uma palavra e um outro não terminal. Né? Ou então, né, eu tenho um não terminal indo em uma palavra W. Certo? Ora, se eu quisesse definir agora uma gramática linear unitária à direita, o que eu teria que fazer nessa minha regra de produção? Se vocês olharem, essas 3 regras se mantêm iguais e a única que eu precisaria alterar, qual é? É a primeira regra, porque eu tenho uma palavra, né, que tem mais de um símbolo, tem 0 e 1. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Quebrar essa regra para que ela tenha, no máximo, um símbolo seguido de um não terminal. Tá? E aí, a forma de fazer isso é adicionar um novo terminal B, né? Ou seja, eu vou começar com 0 e vou ler um B. No B, eu vou, aí sim, adicionar o 1 e chamar o A, e o A permanece exatamente como a gente havia definido. Então, o 01 A, a regra S de 01A, o que eu fiz? Eu simplesmente quebrei ela nessas regras aqui, ó. Tá? Eu quebrei A e botei um B aqui no meio. Depois do B, eu botei o 1 e mandei chamar o A de novo. Ou seja, eu sempre consigo fazer, se eu tenho uma palavra W, né, eu sempre consigo quebrar ela nessas várias aplicações lineares, adicionando novas variáveis. Tá? E assim eu construo, né, a minha gramática linear unitária à direita. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Tá? Ou seja, se eu tenho S, tá? No início o S só aponta para 0B,
ou seja, eu derivo quem? 0b. Do b, eu só tenho uma regra de derivação, né? Então, eu posso substituir o b por um a, né? Então, onde tem um b, eu vou colocar um a, tá? Repetir o 0, 1, né? Comecei com 0, 1, tá? E agora sim eu posso aplicar no meu 0, né? Ou no meu a, as substituições por zeros e por uns, conforme definidas as minhas regras de produções. A leva, né, em 0A leva em 1A, ou A leva em epsilon, tá? Então, se eu quero, por exemplo, substituir o A por 0A, tá? Então eu faço uma nova derivação que eu permaneço com 0,1 e agora, aonde tinha um A, eu substituo o 0A, certo? Se eu quiser agora substituir o A por 1, eu faço o quê? Uma outra derivação, onde eu tenho 0, 1, 0, né? E o A vai ser substituído por quem? Por 1A. Se eu quiser novamente aplicar a derivação A de 1A, o que eu faço? Eu substituo 0, 1, 0, 1, aí substituo A por 1, 0. E por fim, né, se eu quiser aplicar do A o epsilon, né, eu vou derivar quem? Vou derivar a palavra 0, 1, 0, 1, 1, e onde tem o A eu substituo pelo epsilon, ou seja, é a palavra 0, 1, 0, 1, 1, tá? Que é essa derivação que está aqui. Bem, essa mesma gramática, ela pode ser definida à esquerda. Bem, na definição à esquerda, os meus símbolos não terminais, eles irão sempre aparecer à esquerda das minhas palavras. Então, para eu definir a gramática que inicia em 0 e 1, tá? Ela tem que iniciar em 0 e 1, portanto, 0 e 1, o S poderá ser substituído por 0 e 1, e tudo que eu for adicionar, eu vou adicionar depois, né, dessa parte. Então, o que eu faço? Eu faço aplicações, né, de S ao final, ou seja, eu adiciono sempre ao final. Então, eu chamo uma regra de produção para S e o 0, ou seja, eu sempre estou adicionando 0 ao final, ou posso adicionar o 1 ao final. Então, vejamos aqui um exemplo, né? Ora, se eu tenho o S, tá? Eu posso aplicar uma regra de derivação que coloca o 1 lá no final. Então, eu vou ter uma derivação de S de 1. Ora, se eu quiser colocar um outro 1 ao final, então eu faço uma nova derivação, onde o S vai ser substituído por S1. Ou seja, esse S aqui foi substituído por S1. Tá? Agora, se eu quero que o S seja substituído por S0, né? O que eu faço? Eu vou substituir o S aqui na minha expressão por S0, né? E permaneço com 1, que era o que estava definido, ou seja, o S foi substituído por S0. E ao final, certo? O S, como ele pode ser levado na palavra inicial 01, certo? Então, o que eu faço? Eu substituo aqui o S por quem? Por 0 e 1 e permaneço com a palavra 0, 1. Tá? Então, vocês vejam, notem que essa gramática à esquerda, né, gerou a mesma palavra que eu tinha gerado com a gramática linear unitária à direita ou a gramática, simplesmente a gramática linear à direita. Tá? E eu também, por fim, posso fazer, né, uma regra de produção unitária à esquerda, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho simplesmente que quebrar, né, toda a regra de produção que tem uma palavra maior do que 1 em regras que tenha
somente tamanho no máximo 1 para cada palavra. No nosso exemplo anterior, somente o 0, 1 tinha tamanho maior do que 1 na palavra. Então, o que eu faço? A mesma coisa que a gente fez na gramática linear unitária à direita, ou seja, a gente adiciona novos símbolos terminais entre essas palavras, né, quebrando elas para que haja somente, né, um símbolo de entrada na minha linguagem. Tá? Então, o que eu faço? Ora, eu vou quebrar o 0 e 1 em A1 e depois o A eu vou quebrar em 0. Né? Porque eu quero sempre a expressão 0, 1 e a regra é à esquerda, então eu tenho que chamar um A que vai simplesmente substituir o 1. E agora sim, eu estou no formato das gramáticas lineares unitárias à esquerda. Tá? Então, o nosso exemplozinho, né? Eu vou começar com o meu símbolo S. Tá? Se eu quiser, né, processar a palavra 011, eu vou, né, sempre adicionando, né, o final da minha palavra e construindo ela sempre à esquerda. Né? Então, o S, né, eu vou ter uma derivação para o S1. Né? Isso aqui vem da aplicação do S com o S1, certo? A base, né, da minha recursão. Tá? Depois disso, eu vou novamente substituir o S por S1, então eu vou ter S1 e aí permaneço com 1, né? Outra aplicação de S com S1. Tá? Depois eu vou substituir o S por S0, né? Então eu vou ter uma derivação de S0, 1, certo? Ou seja, o S foi substituído por S0. Tá? Depois, né, eu vou substituir o S por quem? Por A1, ou seja, S por A1. Né? Então, eu vou ter uma derivação de quem? A1, 0, 1, 1. E, por fim, o A vai receber o 0. Então, eu tenho a derivação de 0, 1, 0, 1, 1, que era a nossa palavra. Bem, agora se eu quiser as palavras que terminam em 0 e 1, né, a gente vai inverter um pouco essa noção que a gente tinha feito para a definição do que era a esquerda e da direita. Né? Vocês vão ver que agora definir a gramática à direita é até mais fácil que definir a gramática à esquerda. Tá? O que eu quero? Eu quero palavras que terminam em 0 e 1. Então, o meu símbolo inicial ele vai sempre terminar em 0 e 1. Então, eu tenho a derivação que diz que a minha palavra termina em 0 e 1. Ora, mas antes do 0 e 1, eu posso ter zeros, eu posso ter uns, posso ter qualquer quantidade deles. Então, o que eu faço? Uma regra de S que vai adicionar no início, né, um 0 ou vai adicionar um 1. Então, as minhas regras de produção para formar as palavras que terminam em 0 e 1, né, utilizando a gramática linear à direita, né, é uma gramática que só tem essas 3 regrinhas de produção. Né? Vejamos aquele nosso exemplo, né, ou seja, agora um outro exemplo, né, que começa ou que termina em 0 e 1. Então, o que eu faço? Né? Eu começo no meu estado S, tá? Eu vou ter uma derivação onde eu vou adicionar um primeiro zero, ou seja, eu vou aplicar a 0S, a regra 0S a partir de S. Tá? Depois desse símbolo zero, eu vou colocar um 1, então eu vou aplicar a regra de S de 1 de S. Então, aonde tem o S, eu vou substituir ele por um 1S, ou seja, 0, 1S, ou seja, esse S aqui foi substituído por 1 de S. Tá? Depois eu vou aplicar de novo a substituição de S para 1 de S,
Então, eu vou derivar 0,1, 1s, né? Agora o meu s aqui foi substituído por esse 1s, tá? E, por fim, eu vou fazer o quê? Eu vou substituir o meu s pelo terminal, né? Pela palavra terminal 0,1. Então, eu vou ter 0,111 e o 0,1 ao final, tá? Que é essa derivação que aqui está. Aí, novamente, eu posso quebrar essa minha palavra, né? Que tinha duas entradas, ou seja, dois símbolos, de forma que ela respeite as regras com símbolos terminais unitários, ou seja, somente com um deles. O que a gente faz aqui? Adiciona variáveis não terminais a partir de uma dada entrada, ou seja, a regra S01 vai ser convertida em quem? Na S que 0, uma nova variável A, e o A vai ser convertido em 1. Assim eu respeito a minha regra, né? E eu quebro adicionando, né? Essa minha regra adicionando novos símbolos não terminais, tá? E aí, só para a gente ver o nosso exemplo, né? Eu tenho do S, né? Eu tenho a derivação para 0S, por quê? Porque eu tenho a derivação que diz 0, 0S. Ora, eu posso substituir o S por um S, então, aonde tem esse S, eu vou substituir por um S, né? Depois posso aplicar novamente a substituição de S por um S, é outra regra de produção. Então, aonde tem o S, agora eu vou substituir por um S, tá? E eu continuo com a minha palavra 01, né? Aonde tem o S agora, eu vou substituir por 0A, né? Ou seja, S eu vou substituir por 0A. Então, o meu S aqui vai ser o 0A e permaneço com a minha palavra 01. E, por fim, né, o A vai ser substituído por 1 e eu tenho a palavra 01101. O exemplo à esquerda, agora, ou seja, a gramática linear à esquerda, ele termina em 0 e 1. Então, a minha gramática S, certo? O que começa no S inicial, ela vai terminar em 0 e 1 e pode ter qualquer símbolo de 0 e de 1 antes. Então, eu uso o novo não terminal A, e esse A pode ser um A seguido de um 0, um A seguido do 1, ou o símbolo não terminal 1. Então, a nossa palavra 01101 seria, né, processada, ou seja, seria gerada, né, pela seguinte regra de derivação. Inicialmente, eu aplico a minha regra S em A01, portanto, de S eu tenho uma derivação para A de 0 e 1. Depois, eu vou substituir o A por A1, ou seja, eu vou colocar o A1 no lugar do A. Depois, vou novamente utilizar a regra onde o A é substituído por A1, ou seja, esse A vai ser substituído por um novo A1, certo? Depois, eu vou substituir o A por A0, ou seja, aonde tem o A, eu venho para A0, e por fim, o A para o símbolo epsilon, ou seja, o A vai para o símbolo epsilon, ou seja, a palavra 01101. E aqui, novamente, a gente pode fazer, né, a nossa inserção, a nossa gramática linear unitária à esquerda, ou seja, as palavras têm tamanho no máximo 1. E aí é aquela mesma ideia da gente quebrar uma palavra que é maior, né, usando novos símbolos não terminais, né? Nesse exemplo, a gente só tinha essa regra de produção que tinha uma palavra com 0 e 1.
tá? Então, o que eu faço? Ora, eu vou construir uma palavra, uma derivação do S agora para um novo B, que termina com 1. Esse B vai terminar com um A0, porque era o que eu tinha antes, né? Ou seja, S de A01, eu transformei ela em quê? S de B1, porque é o final, certo? Depois eu tenho que adicionar o A0, ou seja, o B foi para A0. E aí o A, eu continuei a definição que eu já tinha, tá? Então é assim que a gente transforma uma gramática linear à esquerda numa gramática linear unitária à esquerda, tá? Ou seja, a gente da direita para a esquerda vai adicionando e quebrando isso, adicionando novos símbolos não terminais, tá? Por fim, aqui a nossa derivação, né? Ou seja, eu inicio com uma regra que é S de B1, ou seja, é a minha derivação inicial. Depois eu vou substituir o B, né, por A0, ou seja, o B vai receber o A0, tá? Depois o A vai receber, né, o A1, porque eu tenho uma derivação de A para A1, ou seja, eu vou adicionar o 1 dele depois. Vou novamente aplicar a regra, né, de produção de A que vai para 1, ou seja, o Azinho aqui vai ser substituído por A1, certo? Depois eu vou substituir o A por A0 e por fim o A vai receber o epsilon e vai ter 0, 1, 1, 0, 1, tá? Que é a nossa palavra. Tá? Então vejam, né, que essas gramáticas são semelhantes, né? A gente sempre tem que ter cuidado se a gente está fazendo sempre à esquerda ou à direita. É importante notar que essas gramáticas elas são regulares, mas a gente não pode combinar essas regras de uma da outra, tá? Porque eventualmente a gente sai das linguagens regulares. Então essas regras são restritas, tá? Ou você está trabalhando com a gramática linear à direita, ou a gramática linear unitária à direita, ou a gramática linear à esquerda, ou unitária à esquerda. Nunca uma combinação delas, certo? Só para a gente ver um último exemplo. Agora, se a gente quisesse as palavras que contêm 0 e 1, ou seja, pode ser antes ou pode ser depois, tá? Então, para eu criar uma gramática à direita, certo? Linear à direita, tá? Eu posso ter qualquer símbolo antes, ou seja, pode ter o S0, né? Posso ter um S, tá? Ou posso ter a minha palavra 01, certo? Ou seja, eu posso ter a minha palavra 01. Só que agora, ao final, eu posso ter zeros e posso ter 1. Então, eu vou colocar um não terminal A ao final. E aí sim, ao final, o A, né, vai poder receber o 01 ou um 1A ou o epsilon. Tá? Então, é assim que a gente constrói a nossa gramática. Notem, né, que eu posso sempre ter zeros e uns antes, mas em algum momento eu vou ter um 0 e 1, e ao final desse 0 e 1 eu posso ter zeros e 1. Portanto, o não terminal A ele vai levar em zeros As, 1 As ou no epsilon. Né? Então, aqui o nosso exemplozinho, tá? Se eu quisesse a palavra 01, 1, 01, tá? Então, inicialmente o S, né, vai ser substituído por 0S, tá? Então, é a minha derivação inicial. O S depois eu vou substituir por um S, então vou ter 01S, tá? Depois eu vou ter um novo 1, certo? Ou seja, eu vou aplicar S, um S, então vou substituir o S por um S, tá? E depois eu vou aplicar a minha regra que tem o S, que vai em quem? Vai no 01A, ou seja, agora eu encontrei a palavra que contém 01. Então, o S vai ser substituído por 01A.
E depois, por fim, como essa palavra está terminando em 0 e 1 ali, né, eu não tenho mais nenhum símbolo, eu vou substituir o A por epsilon, né? Ou seja, o A vai substituir por epsilon e eu reconheço a palavra que tem 0, 1, 1, 0, 1. Certo? Vocês devem ter notado que as derivações, elas não necessariamente são únicas, né? Vamos ver um outro exemplo aqui de uma derivação para chegar na mesma palavra. Bem, eu poderia começar com S, tá certo? Essa palavra, né, ela inicia em 0 e 1, portanto, eu posso aplicar a minha derivação 0,1A, ou seja, S vai ser derivado 0,1A, tá? E depois dessa formação do A, eu vou ficar adicionando uns e zeros ao final. Então, eu vou substituir o A por um A, porque eu tenho uma regra, né, que me diz que o A tem a 1A, então o A foi substituído por um A. Depois eu tenho um que me diz que o A pode ser substituído por 0A, então eu vou substituir o A por 0A. E por fim, né, eu vou substituir o A por 1A. Então, eu vou ter aqui em 0, 1, 1, 0. E onde tinha o A, eu vou colocar um A terminando com A indo em epsilon. Ou seja, 0, 1, 1, 0, 1, que é a nossa palavra. Tá? Mais adiante, a gente vai estudar um pouquinho mais essa questão de quando tem mais de uma derivação possível. Tá? Mas até agora eu quero apenas que vocês saibam que isso é possível acontecer. Bem, para a gente construir, né, a nossa gramática linear unitária à direita, o que a gente tem que fazer? Quebrar todas as produções que têm uma palavra maior do que 1. No caso, eu só tenho a produção, que é quem? S, que vai de 0, 1, A. Tá? Então, o que eu faço? Eu vou quebrar isso aqui, né? Na S, indo em 0, vou adicionar uma nova letra B, tá certo? Ou seja, e depois o B eu vou quebrar na 1A, tá? Ou seja, eu adicionei um B aqui entre essa regra, tá? E aí eu tenho, né, a 0, 1A substituído por essas duas regras de produção, certo? E aí a gente segue a nossa definição, né, de derivação de forma semelhante, certo? A gramática linear à esquerda, né? À esquerda, GL, aqui está um U, mas é um E, desculpem, né? Ela agora faz o quê? Né? Ela pode adicionar, né, símbolos antes, tá? Ou seja, eu sempre vou poder adicionar alguma coisa antes, tá? Em algum momento, né, eu vou achar um 0 e 1, né? E quando eu achar 0, 1, o que eu faço? Eu vou chamar o meu A, certo? Ou seja, para poder adicionar agora no início, tá? No início eu estava adicionando no fim e depois de achar um 0, 1, eu vou adicionar no início. Então, por exemplo, né, a palavra, né, eu quero achar a palavra 0, 1, 1, 0, 1, então eu vou usar inicialmente do S, eu construo a S1, né, ou seja, essa primeira regra, né, ou seja, S vai para S1, depois eu vou substituir o S, né, por outra regra que me diz que S, né, é S0, certo? Então o S vai ser substituído por S0, né? Depois vou substituir o S novamente por S1, então eu vou adicionar 1
ali, ou seja, o S foi substituído por S1, tá? E agora sim, né, eu vou adicionar o meu 0,1. Então, eu adiciono uma regra que transforma o S em 0 a 0,1, né? Então, substitui o S por A01, certo? E aí, agora, né, eu tenho a palavra 0,1,1,0,1 e eu posso adicionar mais símbolos a partir do A à esquerda desse 0,1. Ora, mas eu não quero adicionar nenhum porque eu queria achar a palavra 0,1,1,0,1, né? Então, eu vou usar a produção de A de epsilon. Então, eu substituo A por epsilon e ao final eu chego em 0,1,1,0,1. Por fim, a regra unitária à esquerda é semelhante, né, à esquerda, só que a gente substitui, né, as nossas regras que tinham 2, certo? Palavras que tenham símbolos maiores que 1, em regras que respeitem a regra de formação unitária, ou seja, que tenha somente 1, tá? Então, a S, né, que ia em A01, certo? A gente vai quebrar em quem? A S, que vai para B e termina com 1, certo? E do B vai para o A0, certo? Ou seja, eu adicionei um B aqui, o não terminal B. Ou seja, eu substituo aquela minha regra que não era unitária, transformando ela em duas regras que respeitam a regra unitária. Tá? E aí a gente faz nossa regrinha de produção, conforme a gente já viu vários exemplos.